Bom dia, mas bom dia na bênção, na paz e na alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje queremos fazer um pequeno comentário tão importante quanto a própria vida. Às vezes, algumas decisões nos custam muito. Havia um médico numa pequena cidade do interior que era extremamente capitalista. Um médico bem conceituado, médico rico. E ali naquele hospital ele só atendia pessoas que tinham realmente o valor para pagar suas consultas, seus atendimentos, exames e cirurgias. Uma certa vez chegou uma pessoa, uma enfermeira, agitada, nervosa, preocupada e ali ansiosa, dizendo: doutor, chegou um paciente com um problema muito sério e se nós não atendermos ele agora, nós podemos perdê-lo. E ele não tem documento, não tem nada no bolso. E ele disse: ele não tem documento, ele tem dinheiro, ele pode pagar. E ele estava ali olhando suas planilhas de orçamento, seus valores recebidos, estava estruturando e vendo ali quanto é que entrou, como é que estava o financeiro do hospital. Não deu tanta atenção. E aquela enfermeira ansiosa disse: doutor, se nós não atendermos ele agora, ele pode vir a óbito, ele vai falecer. Ele disse: olha, se ele não tem dinheiro para pagar, nós não temos serviço para prestar. E ali a enfermeira saiu e foi organizando, levar para poder fazer um outro direcionamento, de forma que levou para um hospital público. E naquele hospital ali, os médicos tentaram da forma que deu, da maneira que pôde. Acontece que nesse intervalo, ele recebe uma ligação. E a esposa dele diz: amor, o nosso filho sofreu um grave acidente, ele foi aí para o seu hospital. E aquele médico, então, quando recebe aquela ligação, ficou trêmulo, ficou sem saber: será que aquele paciente que eu rejeitei pode ser o meu filho? E, no entanto, ele corre para poder falar com a enfermeira falou: eu não sei, ele estava desfigurado a sua feição, e ele pegou a foto, dá uma olhada, olha aqui direitinho. Ele disse: eu não sei, não dá para poder identificar. E com poucos minutos, no entanto, o médico do hospital público ligou para ele e disse: olha, doutor, infelizmente nós não podemos salvar o seu filho. Se ele tivesse chegado aqui 1 hora antes, ainda teria jeito. Aquele médico desesperado, pensando: meu Deus, eu fui o responsável por tudo isso, por que não atendi aquele paciente e era justamente meu filho? Como pude fazer uma coisa dessa? E daquele dia em diante, o médico então mudou sua situação. Ele foi atendendo pessoas que chegavam com condição financeira ou não. Ele atendia pessoas idosas, pessoas pobres, ricas, pessoas sem condição de dar uma entrada para poder atender, para poder pagar os seus tratamentos, de forma que tudo que ele fez para reparar o erro que ele tinha cometido, mas realmente não poderia suprir a falta daquele filho que ele perdeu. Veja que essa história ela é contada para que a gente possa entender que nessa vida a gente não pode simplesmente achar que o financeiro, que dinheiro é tudo na vida da gente. Às vezes nós extrapolamos, achando que tudo que é poder é realmente uma coisa que tenha tamanho e tanto valor, mas ele perdeu um filho pela ignorância e pelo desejo de poder possuir, ter e adquirir cada vez mais. E agora ele faz serviços sem honorários algum. Às vezes ele faz serviços para poder fazer uma prestação para a comunidade, para ajudar quem precisa, mas ele nunca ou jamais vai ter o seu filho de volta. Então você, antes de tomar uma decisão, às vezes você precisa ver e rever como é que está a sua vivência em casa. Muitas das vezes nós tratamos tão bem as pessoas de fora e em casa às vezes nós somos grosseiro, bruto, mal criado ou mal educados. Pense nisso. Mas pense agora, viva da melhor maneira com a sua casa, com a sua família, com os seus, porque nessa vida o que vale é aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, com aqueles a quem nós precisamos viver e amar, porque aqueles que estão mais próximos de nós é que precisam mesmo.
Seja proativo, seja amigo, seja cristão.